Olá, profissionais da educação do estado de São Paulo. Falo do canal Educação Professor Wagner. Não esqueça de se inscrever no mesmo para obter mais informações sobre o mundo da educação. Vou comentar hoje sobre a Resolução SEDUC número 43, tá? Ela comenta sobre a manutenção dos professores contratados categoria O na mesma unidade escolar. Então, Resolução SEDUC número 43, de 14 de junho de 2024. Essa resolução, pessoal, comenta quais são os critérios e como vai ser a atribuição para os professores que são contratados categoria O se manterem na mesma escola que estão lecionando esse ano em 2025. Então, essa resolução dispõe sobre a recondução de docentes contratados nos termos da Lei Complementar 1093, 16 de 7 de 2009, para a mesma unidade escolar de atuação. Então, aqui o secretário de Educação faz a resolução e aqui resolve o seguinte artigo, que é separado em 3 partes. Então, aqui nos artigos está comentando quais são as condições que serão cobradas para o professor continuar na mesma escola. Vamos então aos artigos. Artigo 1º. Fica estabelecido o processo de condução do professor contratado nos termos da Lei Complementar de 2009 e 1093 para a atribuição de classes aulas em nível de unidade escolar, na conformidade do disposto nessa resolução. Então, primeira condição. A recondução estará condicionada à disponibilidade de vagas na unidade escolar, após a atribuição dos docentes efetivos e não efetivos. Então, primeiro, a efetivação, né? A atribuição de aulas dos efetivos e não efetivos, categoria F, e depois os não efetivos. Tá? Aí que vai fazer a atribuição dos professores categoria O. Segundo artigo, o docente com o contrato encerrado no ano em curso não poderá ser conduzido. Bom, se o docente está com o contrato encerrando em 2024, não pode continuar no ano de 2025, como diz o artigo aqui. Então, os professores, primeiro critério, os professores que fizeram o concurso da VUNESP de 2023 e que não foram efetivados do concurso, podem participar desde que o contrato não encerra nesse ano. Se não encerra, se ele for aprovado no concurso, pode então participar desse processo ano que vem. Então, serão considerados os seguintes requisitos para a condução. Critério 1. O professor tem que ter 95% ou mais de frequência em sala de aula. Se ele tiver mais de 5% de faltas, não pode ser conduzido para a mesma escola. Item A. O período de aferição da frequência será fixado em portaria da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, CGRH. Para a aferição da frequência serão considerados os dias efetivamente trabalhados no período fixado pela CGRH. Não serão considerados para o cômputo da frequência ausências, a licenças ou afastamentos a qualquer título, excetuando-se as convocações para orientação técnica e acompanhamento do docente de educação física das competições escolares. Bom, então em casos que o professor foi convocado e teve que se ausentar da aula para fazer OTs, orientações técnicas, ou então para convocações na diretoria, então não vai contar essas faltas. Só em caso de o professor ter faltado por licenças por saúde, ou então a questão da falta justificada ou não justificada. Tá? Critério 2. O professor tem que ter 100% de registro no diário de classe sob o percentual de frequência definido no inciso 1, que deve ser efetuado exclusivamente pelo docente. Então, o registro deve ser lançado pelo próprio docente e o percentual definido no inciso 2 será considerado a partir da publicação desta resolução. Então, o professor tem que estar com o diário em ordem 100% para poder atribuir aulas na mesma escola ano que vem. Professor categoria O, tá, pessoal? 3. Artigo 3. Conclusão ou participação no programa Multiplica como cursista ou multiplicador, com frequência mínima de 75%. Daí o critério está bem claro. Os docentes que não atenderem os requisitos elencados nesse artigo não serão elegíveis à condução. Então são 3 condições, pessoal. O professor tem que ter 95% de presença,
100% dos registros diários em dia e participar do programa Multiplica e ter 75% de frequência. Então são 3 condições. Se o professor não obter uma dessas condições, ele não estará apto para atribuição de aulas na mesma unidade escolar. Daí ele pode ser que ele vai para outra unidade escolar. Agora, para continuar na mesma unidade escolar, o professor categoria O tem que ter esses 3 requisitos cumpridos. Então é isso, os 3 requisitos cumpridos, tá, pessoal? Eu não vou ficar repetindo, né, que eu já falei, ok? Então é isso. Realmente são critérios complicados, né? E bem exigidos aí. Além desses critérios, depois que o professor cumprir esses critérios, tem outro detalhe que eu vou falar aqui mais para frente, pessoal. Ó, artigo 2º. Para ser conduzido, o docente contratado deve atender todos os requisitos estabelecidos nessa solução, ficando facultado ao diretor a opção pela condução. Então, os professores têm que fazer os 3 requisitos e o diretor vai fazer uma avaliação, utilizando também dos apoios presenciais. Todo apoio presencial que foi feito nas aulas dos professores categoria O serão utilizados nesta avaliação do diretor para a recondução do profissional, do professor categoria O ou não, contratado para o ano de 2025 na sua escola. Tá? Então, além das 3 condições, ainda tem a avaliação do diretor. Pessoal, coisa de louco, né? Terceiro, a consolidão dos requisitos cumpridos pelo docente dar-se-á no final de cada ano letivo. Bom, em 2024 serão considerados os concluintes do programa Multiplica do primeiro semestre e os participantes do programa do segundo semestre. Então, pessoal, uma consideração importante: os professores categoria O que não fizeram o programa Multiplica no primeiro semestre devem se inscrever agora no segundo semestre para ter o direito de continuar na mesma escola no que vem. Então, o que tem de novidade aí? Como vai funcionar a atribuição? Então, a atribuição vai ser a nível escolar, né? Não a nível de diretoria, como foi esse ano, vai ser a nível escolar. Porém, os professores têm que cumprir esses requisitos e participar do programa Multiplica. Então, os professores que não participaram no primeiro semestre devem fazer o programa Multiplica no segundo semestre. Professores categoria O, tá? Daí tem uma condução para 2026 aqui, que ainda eu acho que está muito cedo para comentar, mas tem alguns critérios para 2026. Mas eu não vou comentar aqui em detalhes, tá? Artigo 3º. O professor contratado que for reconduzido terá atribuída a jornada completa de trabalho docente ou atribuída a jornada ampliada de trabalho docente, sempre que houver possibilidade de expansão na mesma unidade escolar. Então, essa contratação a nível escolar, para as pessoas da categoria O, só vai ser a jornada que é completa, 32 aulas e ampliada 36 aulas. Só nessa possibilidade, tendo 32 aulas para atribuir para o professor categoria O, que ele pode se manter na mesma escola, tá? Para se manter na mesma escola, então o professor categoria O tem que atribuir a jornada completa. E se tiver mais aulas além de 32 aulas, completa com 36 a jornada ampliada de trabalho, tá? A aferição dos requisitos será sempre considerada para o ano subsequente. Então, eles estão falando que vale para os outros anos também. Artigo 5º. Compete ao diretor de escola decidir pela condução dos docentes contratados com a possibilidade de consultar os integrantes da gestão escolar e, se necessário, o conselho de escola. Então, o diretor vai fazer a avaliação do professor que seguiu os requisitos e ele pode consultar os integrantes da gestão para ver se mantém o professor ou não na escola. Um monte de exigência aí, né, pessoal? Então, o professor tem a possibilidade de continuar na mesma escola? O professor com a categoria O? Sim, mas tem todos esses requisitos, o que é muito complicado. Porque às vezes o professor fica doente, tem que faltar mais de 95%, tem que faltar mais de 5% de faltas durante o ano, e aí já não pode comprometer na mesma escola. Então, é complicado, né, pessoal? Bom, eles estão falando aqui, caso o professor não consiga os requisitos. Artigo 6º. O docente que optar pela não recondução ou não for reconduzido participará do processo de distribuição de classes e aulas em diretoria de ensino, de acordo com a sua classificação. Bom, o secretário comentou que todos os professores que foram classificados no concurso não precisam fazer o processo seletivo. Daí, se ele não conseguir se manter na mesma escola, ele terá o direito de atribuir aulas em outras escolas. Tá? Se ele não seguir os 3 requisitos que eu comentei aqui
dessa resolução, perdão. E aí ele fala, né, que se o docente for conduzido em mais de uma unidade escolar, poderá optar pela permanência na escola, seu interesse. Então, se a escola tem mais aulas, ele vai para a escola que tem mais aulas, conforme já era esse ano, tá? Então é isso. Essas são as informações dessa resolução, pessoal. Essa resolução aqui é a resolução, se você quiser ver mais detalhes, é a resolução SEDUC número 43, tá? Que fala da questão das exigências para os professores categoria O continuarem na mesma unidade escolar de atuação em 2025. Então, o professor tem que seguir todos esses critérios. É uma situação complicada e vai haver agora a questão de fazer a efetivação dos professores do concurso e os professores que não conseguirem, que não foram chamados, têm essa possibilidade de se manter na mesma escola seguindo os critérios. Fico por aqui, pessoal. Vou ficando por aqui. Não esqueça de passar essa informação para seus amigos de profissão. Até o próximo vídeo. Fui!